Me perguntaram sobre essa citação do Rigdzin Tigmelimpa, né? Basta abrir a boca para cair em contradição. É muito simples de explicar isso. Tem a ver com toda essa parte parecida com filosofia que a gente está fazendo ali no Farol da Certeza. Também tem a ver com a natureza do samsara, né? Então, a mente dual é assim. Essa é a resposta rápida. Vamos examinar isso com mais profundidade. Olhem na descrição, vou botar o endereço do canal do Centro do Lama Rigdzin e da Lama Yeshe, né, que é o chefe do Gompador de Eling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, eu, é, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam, e por favor assinem o canal deles também, que é uma vergonha eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas, e sendo pessoas excelentes também. Eu conheço bem eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui, e eu vou enviar em maio apenas. Não é só esses dois aqui que eu tenho, quem não já recebeu sabe que recebe outros além desses aqui. Então, podem pedir, eu estou enviando. Gostaria de agradecer também, as oferendas esse mês foram bastante generosas. Eu consegui ajudar um gatinho que estava de uma amiga que estava com pedras na bexiga, umas pedras enormes na bexiga, já não é a primeira cirurgia dele. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril contribuiu para a saúde do Smigol. Então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá. Foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Quem quiser ajudar, então, continuar ajudando o canal de alguma forma, tem esse endereço aqui, que tem as opções de conta bancária, PayPal, né, como ajudar a eu conseguir manter essa atividade aqui. Muito obrigado. Quando a gente fala linguagem, a linguagem ela não é projetada como uma adaptação biológica para a nossa sobrevivência. Então, a crença atual, científica, e o que faz sentido, né, é que todas as características da nossa, que a gente chama aqui de mente, no caso, nossa mente dual, intelectual, essa que a gente usa para lidar com as coisas do mundo, com os objetos sensoriais e tal, essa mente ordinária, entre aspas, né? Então, essa mente ordinária, ela tem pensamentos de sujeito e objeto, e depois que ela tem esses pensamentos de sujeito e objeto, ela precisa lidar com outras mentes, então ela promove essa coisa que a gente chama de linguagem, né? Então, a linguagem, ela surge desse processo de várias camadas de hábitos de adaptação, e a gente está usando ela para dizer assim, passa o sal, né? Então ela funciona muito bem dentro do contexto assim troglodita, neandertal. Só que depois que surgiu a religião, e surgiu a filosofia e assim por diante, o ser humano ele resolveu dar um uso sagrado para a linguagem, um uso profundo para a linguagem. Então se resolveu usar a linguagem para falar de coisas que dizem respeito à natureza das coisas, né? Só que a linguagem ela não surgiu com essa prerrogativa, né? Ela surgiu com uma prerrogativa de pessoas combinarem como vão caçar um bicho, uma coisa assim, né? Então, ela tem uma prerrogativa de adaptação que surge dos três kleshas, vamos dizer assim, né? De apego, aversão e ignorância. E a gente quer usar ela para, vamos dizer no melhor sentido possível, falar do Dharma. Então, como é que pode uma linguagem que surge da natureza condicionada, e ela é toda condicionada, e ela é toda dual, como é que ela pode falar do que é definitivo? Ela não pode, né? Então, o que vai acontecer é que tem três níveis de transmissão identificados dentro do Vajrayana, né?
Então, um nível de transmissão que é para seres extremamente ignorantes como nós é receber ensinamentos verbais. Então, a pessoa senta na frente de um professor, o professor explica as coisas para ela e assim ela mais ou menos entende, ok? Então, isso é um meio de transmissão válido, mas esse daí é o inferior. Isso daí é para seres realmente obscurecidos, seres que realmente têm muitos problemas para resolver em termos de obstáculos intelectuais. Então, eles precisam blá blá blá, uísque sachê, muito tempo, assim, né? Então, somos nós. Depois tem seres sublimes, seres muito melhores, com um obscurecimento bem mais leve. E esses seres que têm esse obscurecimento bem mais leve intelectual, eles só precisam de uma indicação. Então, mal eles levam uma sapatada na cabeça, ou eles veem um símbolo, ou o Buda faz um mudra, ou uma situação acontece e eles reconhecem a perfeição completa do Dharma naquele evento. Então, eles têm um ensinamento que está além das palavras, que aí a gente usa a palavra simbólico. A palavra simbólico, como eu já falei no outro vídeo, ela é um pouco complicada, né? Mas então, né, então ele tem, a gente pode dizer oral e depois por indicação. Por indicação tem algum intermediário que é o que a gente chama às vezes de símbolo ou um evento, uma situação, uma circunstância que acontece e revela o Dharma para a pessoa, ok? E seres que são mais sublimes ainda, dizer que têm menos obscurecimentos intelectuais, eles reconhecem diretamente através de uma transmissão que chama mente a mente. Então, né, os Budas eles estão sempre presentes, eles estão sempre ah, fornecendo o Dharma, e é como se a gente tivesse uma antena receptora e o Dharma ele naturalmente brota, né? Naturalmente brota a partir da própria realização do Buda. Então a gente reconhece a realização do Dharma, não tem diferença entre a nossa e a do Buda, então é mente a mente, é a mesma mente. A mente do Buda é a nossa. O Dharma brota diretamente da nossa experiência. De outra forma, então, quando a gente está falando do Dharma em termos orais, tudo que o Buda falou, daí a gente precisa começar a falar complicado. Então a gente diz assim, às vezes ele está falando definitivo, às vezes ele está falando expediente. O que quer dizer? Às vezes ele está falando de um jeito que serve num contexto e às vezes ele está falando de um jeito que serve de uma forma geral, né? Que serve de uma forma atemporal, que serve de uma forma... Identificar isso é a maior briga dentro do budismo, a maior polêmica possível é tentar identificar quando é que o Buda está falando de forma expediente e quando é que o Buda está falando de forma definitiva, ok? Então, o próprio Buda, se a gente vai ler um sutra de Prajnaparamita, a gente parece que o Buda está falando várias contradições. Se a pessoa tem uma mente mais aristotélica, assim, o Buda falou e acabou de dizer o contrário. Daí ele fala e daqui a pouco ele já diz a mesma coisa, só que o oposto. Então, as coisas estão lá, daí as coisas não estão, daí as coisas estão de novo. Parece que o Buda está brincando com o nosso intelecto, mas não, é que o Buda toma o maior cuidado para não reificar a linguagem. Então ele coloca as palavras como se fosse um sonho, e daí ele retira as palavras como se fosse um sonho para não deixar um rastro de confusão no discurso dele. Então tem esse cuidado no uso do discurso do Buda. Ele entra em contradição, mas ele retira o que ele falou, porque ele é o Buda, né? Então ele tem um controle completo sobre como expressar o Dharma na linguagem oral, né? Então as pessoas entendem ele da maneira que precisam entender, porque ele conhece todas as causas e condições, então para ele é fácil, né? Para nós, né? Então, quando a gente está falando de linguagem ordinária, quando a gente está falando de qualquer coisa, seja esses aspectos mundanos, ou seja, muito mais, então, ainda querendo falar de aspectos que a linguagem normalmente não tem acesso, o que acontece é que a linguagem ela surge em meio a hábitos obscurecidos. Então, principalmente o hábito de reconhecer as coisas como uma reificação dual, né? Então, quando a gente fala, é cobertor curto. Toda vez que a gente fala, a gente pode esclarecer alguma coisa e a gente encobre todo um resto de coisas. Então, a gente está falando e está criando, ao mesmo tempo, uma ignorância correspondente, assim. É extremamente perigoso, é extremamente comum, é assim mesmo. Então, é isso que o Riggs Indigma Limpa quis dizer por basta abrir a boca para cair em contradição. Significa que a linguagem é produzida pela mente convencional. A mente convencional ela opera de acordo com os kleshas que produzem o samsara. Então a linguagem ela não é diferente do samsara. O samsara ele é todo
cheio de contradições, ele é todo cheio de cobertor curto, né, que é essa expressão mais bonita para falar do que é, ou seja, você resolve quando você está resolvendo alguma coisa, você está criando outros tantos problemas, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Resolver é criar problema. Resolver problema é criar problema. É assim que funciona no samsara. Né, nada mais fantástico do que a nossa percepção da ciência mesmo e da tecnologia que ela fez pela gente, né? Para cada coisa maravilhosa que eles fazem, tem um tanto de outros problemas que eles criam. A pessoa pode ter uma mentalidade assim, mas a ciência ela vai resolver sempre, mas ela vai sempre criar problemas também. Então, a gente não pode se fiar, né, na crença no cientismo, né, nessa ideia de que a ciência ela opera de forma isenta, que ela opera de forma benéfica necessariamente. A gente sabe que não, né? A gente sabe que a ciência é neutra e que, bem usada, ela traz benefício, mas para cada benefício que ela traz, né, a gente sabe que mais adiante vai ter alguma coisa que a gente nunca pensou que vai acontecer exatamente porque a gente beneficiou as pessoas daquele jeito através da ciência. Então, esses casos sobre isso, a gente pode dar exemplos aqui, são muitos. Né? Só mais um detalhe é com relação ao uso do mantra. Então, uma das coisas que o Shakti Rinpoche muitas vezes falava é que a gente usava o mantra, então um fluxo contínuo de mantra durante um retiro, por exemplo, para não ficar conversando com as pessoas. Então, ao invés de fazer um voto de silêncio, a pessoa fica recitando o mantra. Então, se ela tem um fluxo contínuo do mantra e não perde o fluxo do mantra, ela não comete não virtude de fala. Porque, naturalmente, quando a gente está usando a fala, a gente está usando a fala de acordo com os nossos hábitos, e os nossos hábitos vão produzir não virtude e assim por diante. Então, a gente pode achar que é muito fácil não mentir, não difamar, falar rudemente, mas isso é muito natural para nós. O que a gente precisa fazer é transformar a nossa fala numa expressão que... Aí, por exemplo, as pessoas dizem, mas eu quero saber o sentido do mantra. O sentido do mantra é todo o Dharma. Então, a pessoa explica todos os 84 mil ensinamentos, você vai entender o que é o nome de uma deidade que está dentro do mantra. Né? Então, embora alguns mantras sejam relativamente traduzíveis, eu não me fiaria na tradução. Eu diria que a tradução já sempre tem... Ela é feita por alguém que não entende o mantra completamente. Né? Então, tem alguns países que têm uma cultura de traduzir mantra, e tem outros países, por exemplo, o Tibete não traduzia os mantras, embora eles não pronunciassem corretamente, porque eles não tinham capacidade de pronunciar vários fonemas. Naturalmente, nos condicionamentos da língua deles não permitiam facilmente para eles pronunciar vários fonemas do sânscrito. Eles mantiveram os mantras em sânscrito. E nós, aqui como brasileiros, nós temos mais facilidade para pronunciar castiçamente os mantras em sânscrito do que um tibetano, porque porque o português é da família linguística do sânscrito. Né? Então, se a pessoa quer fazer um uso, abrir a boca sem fazer contradição, ela pode recitar mantra. Mas aí também, o que isso quer dizer com isso é que não sei se a gente abriu a boca no sentido de dizer alguma coisa, porque o mantra é uma expressão iluminada, ele não é bem uma afirmação, uma afirmação que tem um valor de verdade, assim por diante, que nem na filosofia se fala. Então a gente pode reduzir assim as coisas e dizer assim, quando a gente abre a boca para dizer alguma coisa que tem um valor de verdade, ou seja, que é uma afirmação a respeito dos fatos e que diga respeito a causas e condições e assim por diante, então nesse caso basta falar para entrar em contradição. Acho que é isso que o Jimmy Limpa quis dizer com essa citação, que eu não sei de onde vem, mas eu vi o Dzongkar Tyense Rinpoche usando essa menção. E a pessoa que perguntou viu isso quando eu tinha um podcast com o Eduf, com o Eduardo Fernandes, né? Que tá lá fazendo torma em Três Coroas e sendo um praticante alfa. Depois de vários retiros, está lá preso agora em quarentena, fazendo muita prática, fazendo muita torma de oferenda para os protetores e né, de todos os tipos. Então, a gente tem alguns episódios desse podcast antigo, já faz uns 2, 3 anos que a gente fez. E num episódio a gente mencionou isso e a pessoa perguntou. Então, esse vídeo é sobre essa questão aí do basta abrir a boca para entrar em contradição. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim.
clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zertai Bai Medio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjoji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinjese no Pai Garjuan Shujuku tu Pegu Kose Destin Tezendar Shinju Jigmetu Jotu Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjoji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Joji Nenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjoji Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Jimbo Bartia com seu tutor da Poça Só, Debson Chinchilla do Sushi, não são Weber Jeshuva, dançam Palundia do Partingelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lojas, aliança som de papel do Joshua Sung, não guarda midral do Sungele,